Na saída do colégio, na verdade, eu estava em dúvida se eu queria fazer um curso de ciência mesmo ou se eu queria fazer medicina. Como eu estava no ciclo básico, então eu já estava procurando alguém da neurociência para me orientar, que seria a orientação da IC, mas também seria a orientação para montar o currículo do resto do meu curso, né? Ressonância magnética funcional, ela não é uma medida direta de atividade neural, atividade de neurônio. É uma medida indireta, na verdade. A gente mede a consequência da atividade neural sobre os vasos sanguíneos. Algumas funções no cérebro que têm lateralidade, né? A linguagem, por exemplo, na maior parte das pessoas tem uma preponderância à esquerda. E processamento emocional, isso vira depois o que a gente chama de neuromito, né? Que as emoções estão na direita e a racionalidade está na esquerda. Conectividade funcional no cérebro é tão diferente entre uma pessoa e outra que a gente consegue identificar uma pessoa só olhando para a ressonância funcional dela, como se fosse uma impressão digital. Naruhodô Entrevista, Claudinei Biasoli. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Claudinei Biasoli. Claudinei Eduardo Biasoli Júnior é professor, psiquiatra, bacharel em ciências moleculares e doutor em radiologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. Coordena o Laboratório Interdisciplinar de Neurociência do Desenvolvimento Afetivo e Social, o LINDAS, da UFABC. Tem experiência em neuroimagem funcional e genética do desenvolvimento, saúde mental de crianças refugiadas e neurociência afetiva e social. Vamos então para a conversa com o Claudinei. Claudinei, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Dê aí o seu primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, Claudinei. Eu que agradeço, Ken. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do Naruhodô. Ô, Claudinei, uma honra ter você aqui. E eu vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Claudinei, eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, social, econômico você nasceu, Claudinei? Eu nasci em 82, nasci no lugar que eu tô agora, dando entrevista, inclusive aqui no interior de São Paulo, sou de Valinhos. Tive uma infância sem grandes acontecimentos, na verdade, assim. Você nasceu, é uma família pequena, grande, o que seus pais faziam? Família pequena, eu sou filho único, meu pai é administrador de empresas, assim, ele foi fazendo a carreira, assim, enquanto eu tava crescendo. E é isso, assim, tem uma família estendida, um pouquinho, não tão grande também, mas um pouquinho maior, uns tios super próximos, minha avó. Certo. Enfim, uma infância, talvez um pouco uma falsa memória, ou um conjunto de coisas meio bucólicas, né? Do tempo que a gente brincava na rua, andava de bicicleta, ia pra escola a pé. Um pouco possível ainda no interior, assim, desde muito pequeno, assim. Mas é isso, assim, uma infância dos anos 80, acho que também tem as características, né, de um tempo de mais liberdade, mas também sendo menos assistida, assim, de uma maneira geral. É verdade. Em 1982, já me remete imediatamente à primeira Copa que eu perdi. E eu tava consciente disso, assim. Acho que a primeira foi em 92 que eu perdi, não lembro. Tá. Eu perdi uma em 78, mas ainda era um moleque. Agora, sim, em 82 foi doído, viu? Até porque a gente tinha uma seleção dos sonhos. Sim. Né? Ô, Claudinei, me conta, assim, da sua infância e da sua adolescência. Teve algum episódio que
deu uma pista para você ou para os outros de para onde você caminharia no futuro breve ali, quando você entrasse na faculdade e tal, ou foi uma infância e uma adolescência completamente desassociada do que você vinha fazer depois? Eu acho que tem um aspecto que eu acho que é legal, assim, eu fiz um colégio técnico, que também era uma coisa bastante diferente lá na década de 90, fim da década de 90 do que é hoje, né? Eu fiz o colégio técnico aqui de Campinas, o Cotuca, que é o colégio técnico da Unicamp, e naquele momento o colégio técnico... público também? Público. Uhum. Né? E não, naquele tempo o colégio técnico não era dissociado do ensino médio, então a gente prestava o vestibulinho. Eu fiz federal aqui em São Paulo, então sei bem. Isso. Agora, logo depois que a gente saiu, acho que começou a ser dissociado, né? Você podia fazer o ensino médio nas escolas técnicas separado do técnico. Mas eu já pensava assim no final do fundamental, hoje chama fundamental, né? No final do que hoje chama Fundamental 2, que eu gostaria de ir para a área da saúde, queria ser pesquisador. Assim, Você fez técnico em quê? Eu fiz técnico em enfermagem, que era... enfermagem. Que era um técnico da área da saúde aqui. Certo, então foi uma primeira incursão, vamos dizer assim, para esse mundo da saúde. Com certeza, prática, né? Uma incursão bastante incluindo coisas muito práticas no hospital. Então, desde do primeiro ano do ensino médio, já estava no hospital. Eram 3 ou 4 anos na época? 3 anos. A 3 enfermagem. anos, era junto com o médio, exatamente certo. O mesmo período do médio. E acho que isso marca, Kim, para mim, uma balança, assim, um equilíbrio que eu tenho tentado fazer o resto da vida, que é entre clínica e ciência, assim, que depois eu fui para a USP fazer um curso interdisciplinar que chama Ciências Moleculares. Pois é, rapaz, a gente vai chegar lá, mas antes disso, eu quero mais detalhes sobre o seu curso técnico, porque enfermagem é um curso muito, muito prático. Quando você praticou a enfermagem, né? Porque eu presumo que o estágio era obrigatório também, né? Exato. Quando você teve que colocar em prática, né, num local de profissionais de saúde, ali você já teve a certeza de que ia caminhar na trilha da saúde ou mais ou menos? Pois é, mais ou menos, porque acho que tinha naquele momento no Cutuca, tinha uma possibilidade de a gente conviver com um monte de gente de vários cursos. Então eu tinha amigos do que era, não sei nem como chamava, informática talvez, né? Sim, na minha época chamava-se processamento de dados. Era PD, processamento de dados. Isso. Exatamente. Muitos amigos do processamento de dados, pessoal da engenharia de alimentos, enfim, muita gente das exatas. Então, cara, foi, na verdade, um pouco a convivência foi criando dúvidas. Eu queria saúde, mas eu queria exatas também. Então, era uma coisa, já no colégio, essa tensão, assim. E era um colégio muito bom de matemática, de física. Então, eu tinha uma parte prática da enfermagem e, ao mesmo tempo, um ensino médio muito legal nas exatas. Uhum. Um buraco humanas, porque não tinha geografia e história, só no primeiro ano, não precisava. É verdade. Então é verdade. Eu tive que me esforçar um pouco mais depois, porque acabei cursando humanas depois, fazendo curso de comunicação social. Então, de fato, eu sentia falta, assim, né, da história, da geografia e tal. Mas uma coisa que eu uma coisa que certamente me marcou muito foi o fato de ter começado a trabalhar, né, muito cedo, estagiar e depois, comecei a estagiar com 16, aí depois já fui efetivado, né, era CLT aos 16. Uhum. Né? Eu me lembro que assim, isso marcou muito uma passagem até meio forçada, eu diria, assim, para a vida adulta, sabe? Assim, eu queria saber se você sentiu isso também, é uma curiosidade minha, já que você também fez curso técnico. Sim, acho que tinha essa possibilidade, assim, de uma passagem rápida. Mas acho que eu resisti, né? Os colegas, assim. Acho que um pouco também a ideia era ter uma ótima
lugar para ter uma ótima formação, e aí o curso Aham. técnico, para mim e acho que para muitos dos meus colegas, não era o que a gente queria fazer de profissão, de verdade. Tá. Assim, era talvez o mais próximo para um primeiro contato. Então eu resisti um pouquinho, teve esse, né, empuxo, eu posso começar a trabalhar e levar a vida e tal, Sim, mas eu queria fazer ciência já, naquele momento estava claro que entendi. em algum momento da vida eu queria Tá. trabalhar como pesquisador. Assim. Mas então, se você fez USP, né, que você já adiantou aqui pra gente, você fez vestibular, certo? Isso. Como é que foi, você se lembra, como é que foi a sensação de saber que passou no vestibular e fazer a prova e ver seu nome entre as pessoas aprovadas? Como é que foi? O que você se lembra disso? Sim. Sem tentar adiantar demais, eu fiz vários vestibulares. Mas talvez esse foi o primeiro, né? Então, na saída ali da... o Cotuca tinha um vestibulinho, né? Então, fui me especializando em fazer provas desde muito cedo na vida, né? Para entrar no ensino médio já era um vestibular pequeno, assim, mas um vestibular. Daí, na saída do colégio, na verdade, eu estava em dúvida se eu queria fazer um curso mais de ciência mesmo, ou se eu queria fazer medicina. Daí a minha estratégia foi, na USP eu prestei biologia. Eu achei que era um bom caminho assim, para fazer ciência. E na Unicamp eu prestei medicina. Aí eu não passei na medicina, nesse primeiro vestibular, e passei na biologia na USP, mas já de olho nas ciências moleculares, que é um curso que não tem vestibular. Ah, é? Era um curso que não tem vestibular. Mas peraí, você fez vestibular mesmo assim? Como é que é? O curso de ciências moleculares é um curso que é acessível só para os alunos que já estão matriculados na USP. Então, quando eu fiz o vestibular para a USP, eu fiz porque eu queria fazer as ciências moleculares. E sabia que medicina era muito mais difícil, então minha estratégia foi, eu vou fazer fazer vestibular para um curso que eu acho que vou gostar, mesmo que eu não seja selecionado para ciências moleculares. Mas tinha descoberto ali no final do segundo ano do ensino médio, começo do terceiro, que ciências moleculares existia. Tava no começo assim, do curso, tava no nono ano do curso, 8º ano do curso. Me encantei, porque aquilo resolvia as minhas angústias e tensões de que eu quero fazer muita coisa, porque eu gosto de química, gosto de biologia, gosto de matemática, gosto de saúde. E aquele era um curso que é um curso que proporciona uma formação interdisciplinar em geral. E aí minha estratégia foi, na USP eu vou prestar biologia, porque se eu entrar eu consigo passar em ciências moleculares. Então a sensação do primeiro vestibular foi assim, meio mixed feeling, sabe? Assim, que bom que eu passei na bio. Porque você passou, mas ainda não tinha passado no que você queria. Eu ainda tinha que fazer um outro vestibular, não é bem vestibular, né? Processo seletivo ali do ciências moleculares, que acontece no primeiro semestre, enfim, e aí entraria no segundo semestre. Quer dizer, você, na verdade, faz as ciências biológicas normalmente no primeiro semestre, é isso? Qualquer curso da USP. Qualquer curso. Ele continua existindo, ciências moleculares é um sucesso, assim, super, um curso que eu tenho muito orgulho e fui muito feliz de fazer, assim. Eu fui da 10ª turma, ele tá agora, não sei dizer quem, talvez 30ª. E continua nesse mesmo critério, assim, você entra na USP primeiro e aí depois se candidata... Exatamente. E você pode ser aluno de qualquer graduação da USP. Olha só! E é um curso interdisciplinar. E aí quem entra faz 2 anos de um ciclo básico, que inclui matemática, física, biologia... Mas aí você fica pulando, é isso? Entre o Não, tem uma formação... Ou fisicamente tem um prédio das ciências moleculares. Tem fisicamente um prédio. Na época que eu fiz era no meio do CRUSP, da moradia da USP. Era num dos favos lá do CRUSP. Hoje eles estão num lugar mais legal, ali no prédio de inovação da USP. Tem um espaço bem, bem interessante. Caramba, cara, eu nem sabia da existência desse curso. Cara, é muito legal. E é um curso que tem essa ideia de facilitar a formação de cientistas interdisciplinares. Então a ideia é fazer uma formação sólida. Tinha iniciação científica de cara, assim? Como é que é? Obrigatória a iniciação científica por 2 anos. Então são 2 anos, eu não sei como está agora a montagem, acredito que não tenha mudado muito, assim. Mas são 2 anos de um ciclo básico, de matemática, física, computação, assim por diante. E aí os 2 últimos anos, 1 ano e meio, 2 últimos anos,
são absolutamente livres. E aí você pode escolher qualquer disciplina da USP para fazer, inclusive as de pós-graduação, mas tem que fazer iniciação científica nesses anos. E aí, em Olha geral, só o que orientador de doideira. iniciação científica é quem te ajuda a montar o currículo desse ciclo que chama ciclo avançado. Por isso você já tem aqui apontado no seu Lattes uma bolsa do CNPq na graduação, é isso? Exatamente, que era a bolsa Da iniciação. Das ciências moleculares. Uhum. Na iniciação, você se lembra de qual era a pesquisa que você fez? Se era um trabalho do orientador, ou que já existia, ou uma pauta que você sugeriu? Como é que foi? Sim, me lembro bem quem foi. Foi um momento muito importante também na minha formação, justamente porque a iniciação precisava... a iniciação científica é que baseava esse ciclo avançado, né, da moleculares. Então a procura por orientador determinava também a segunda metade da graduação. Eu estava já interessado, assim, desde o final do ensino médio, pensando em fazer o curso de ciências moleculares, já interessado em coisas de neurociência. Esse interesse veio durante o curso, durante a graduação, ou é uma coisa que você já tinha flertado antes? Eu tinha flertado um pouco lá no ensino médio, que eu tinha, né, contato, então, tanto teórico quanto prático, em enfermaria de neurologia, um pouquinho com psiquiatria, né? Mas consolidou mesmo quando eu entrei na biologia. Na primeira aula de genética, um professor incrível, assim, desses marcantes, falou pra turma, assim, genética é muito legal, era começo dos anos era 2000, né? Começo dos anos 2000 era 2000. Era a época do Projeto Genoma, enfim, na mídia, em todo lugar estava genética, genoma e tal. Sim. Chegou a ser, assim, foi meio que vendido como uma das profissões do futuro, assim, né? Exatamente. E nesse momento em que era a profissão do futuro e tal, o professor de genética falou, a profissão do futuro é neuro. Certo. Aí eu falei, acho que é isso aí que eu vou fazer, então. Eu lembro bem de daqueles momentos marcantes, que foi uma aula, né, em que eu tenho uma vívida lembrança que aqui acho que começa. E aí no processo seletivo na Moleculares, uma das coisas que conta é um ensaio sobre por que você quer fazer aquele curso estranho. Né? Vocês têm que contar, enfim, por que faz sentido. Por que você quer fazer isso aí, né? E eu me lembro de ter escrito no ensaio, eu quero fazer neurociência, só que não tem curso de neurociência no Brasil, então eu vou fazer, e acho que neurociência é um campo muito interdisciplinar, precisa saber matemática, física, química, biologia, não só biologia. Daí eu escrevi lá naquela cartinha que eu queria fazer moleculares para fazer neurociência, né? Então, minha IC, para responder a primeira pergunta, minha IC foi nesse sentido, como estava no ciclo básico, então eu já estava procurando alguém da neurociência para me orientar, que seria a orientação da IC, mas também seria a orientação para montar o currículo do resto do meu curso, né? Que seria a parte mais específica. Que é uma coisa que você já sabia, era uma ajuda que você já sabia que você ia precisar. Isso, exatamente. Então, lá pelo final do primeiro ano, segundo ano do curso, eu estava lendo um livrinho de um cara que foi um sujeito muito importante na história. Acho que ele foi prêmio na história da ciência, assim, em geral, não só da neurociência, foi prêmio Nobel com trabalho na Imuno, o Edelman. E aí, depois de ganhar o prêmio Nobel na imunologia, ele resolveu que ia fazer neurociência. Fez umas contribuições incríveis para a neurociência. Não chegou a ganhar um segundo Nobel, mas certo. Quase, assim. E aí ele escreveu um livrinho que em inglês How Matter Becomes Imagination. Em português, eu não sei como eles traduziram, alguma coisa como a matéria se torna imaginação. E nesse livrinho tinha uma frase que me marcou, assim, que era: se você quer entender como o cérebro funciona, como a mente funciona, assim por diante, você tem que saber duas coisas: matemática e neuroanatomia, mas principalmente neuroanatomia. E aí eu fui procurar um neuroanatomista, um proeminente neuroanatomista da USP, que é o Newton Canteras, para ser o meu orientador. E o Newton entendeu muito bem, assim, qual que era a proposta, e chamou o Nestor Katicha, que é um físico também muito preeminente ali da USP, para montar junto o currículo. Então foi assim que eu fiz meu curso, assim, tive esse privilégio absurdo de ter o Newton e o Katicha montando. Então tinha um neuroanatomista, assim, de mão cheia, e um cara da física genial, que estudava o sistema nervoso para me ajudar a fazer.
E aí minha IC foi em neuroanatomia, que era o que o Edelman tinha me dito, que se você quer saber, tem que ser por neuroanatomia. E aí o projetinho que o Newton propôs, acho que, né, assim, não tinha maturidade suficiente naquele momento para propor de maneira nenhuma. E aí a gente estudou lá. Ainda mais num campo, né, relativamente novo, né? Exato. Uhum. E o Newton tem ainda, né? Acho que ele está no departamento de anatomia agora, na época estava lá na fisiologia. Uma linha de pesquisa importante com conexões anatômicas mesmo, usando traçadores, então, para determinar mesmo quais neurônios vão para quais áreas, assim por diante. E aí eu trabalhei com um núcleozinho, núcleos supragenuais, e aí caracterizando então as conexões desse núcleo, de onde ele recebia e para onde ele ia. Um trabalho que me orgulho muito, assim, porque é daquelas coisas que dá para contar rapidinho, né? Então a gente descreveu naquele momento, pela primeira vez, as conexões. Gerou paper, tudo. Gerou paper continua sendo citado, com umas situações Olha, bem que legal. legais, assim, Uhum. porque é isso, né? Neuroanatomia fundamenta um monte de estudo depois de função, de como é que como é que esses circuitos são usados, para que eles servem, como é que eles funcionam, assim por diante. E esse trabalho mostrou, então, que esse núcleozinho faz a interface entre o sistema vestibular, que mede aceleração angular, linear, assim por diante da cabeça, e o sistema de células que está um pouquinho mais para frente, um conjunto de núcleos, na verdade, um pouquinho mais para frente, projeto para esse conjunto de núcleos, que representa a posição da cabeça do rato, no caso, mas possivelmente de humanos também, representa a posição da cabeça a cada momento, como se fosse uma bússola interna de para onde a cabeça olha. Entendi. Então essa foi minha IC. Minha IC então foi neuroanatomia clássica, pura, na descrição de um núcleo, das conexões de um núcleo que chama núcleos supragenuais. Legal. Agora, quem olha o seu Lattes, a partir da graduação, vê uma coisa interessante, que é, primeiro, você foi fazer uma outra graduação. Pois é. De medicina, quer dizer, não é uma graduação levinha, né? E aí, no meio do caminho, ainda resolve fazer doutorado, né? Me conta essa fase da sua vida aí, imagino que deve ter sido uma correria danada. Pois é. Terminando as ciências moleculares, voltou aquela dúvida lá da formação no ensino médio, né? Uhum. É ciência só mesmo? É clínica? Eu estava engatilhado para continuar fazendo mestrado em neurofisiologia, em neurociência, assim por diante. Certo. Mas eu achei que eu queria fazer clínica de novo. Assim, tô lá. Tá. Finalzinho, terminando as ciências moleculares, no último ano ali das ciências moleculares. Eu resolvi prestar vestibular de novo. Aí prestei vestibular para medicina mesmo. Uhum. Já pensando em psiquiatria quando você prestou vestibular ou não necessariamente? Pensando em neurologia e neurocirurgia, porque eu estava bastante... O trabalho envolvido com neuro. Científica é um trabalho bastante neurocirúrgico, na verdade, né? Certo. Claro que é neurocirurgia com rato, guardadas todas as devidas proporções, né? Mas era um trabalho de cirurgia estereotáxica, né? A parte do trabalho era assim, né? Então, e eu estava muito interessado em sistema nervoso naquele momento. Então, a minha entrada, assim, era por uma carreira ou na neurologia ou na cirurgia. Mas a medicina é uma experiência assim, riquíssima, inigualável. E eu entrei querendo neurologia e quase fui fazer medicina de família e comunidade, que eu acho que é uma das especialidades mais legais, assim, ainda. Quando ainda era dúvida, quase fiz UTI, que eu acho incrível também. E descobri a psiquiatria de verdade e a saúde mental na graduação. Uhum. E aí tinha um pouco também outra coisa do espírito do tempo, assim, né, que era a genética virando neuro lá no início dos anos 2000. A neurociência estava começando a entrar na psiquiatria quando eu... Começando a entrar não, né, já estava lá, mas estava uma promessa ali naquele momento. De um diálogo 2010, ali entre neurociência e psiquiatria. Que o diálogo ia se aprofundar e que a gente ia conseguir grandes descobertas. Era um lugar em que as coisas podiam e podem ainda, talvez, né? Essa potencialidade não se esgotou. Podem surgir coisas muito legais e interessantes nessa interface psiquiatria-neurociência, né? Mas é isso, eu entrei na medicina, na verdade, psiquiatria não estava entre as minhas
essas minhas ideias, não. Sei. Como é que foi fazer medicina como uma segunda faculdade, assim? Porque você acabou frequentando a USP novamente, mas agora você meio que já era um veterano ali dentro da USP, convivendo com uma galera que, sei lá, prestou 2, 3 vezes pelo menos para conseguir entrar no curso que você estava fazendo, mais velho, assim. O que foi diferente na sua experiência na graduação de medicina em relação à graduação em ciências moleculares? Eu acho que a graduação de medicina, assim, ela é muito particular em vários aspectos, né? Assim, tendo vivenciado a moleculares em especial, eu acho que dá para perceber, assim, alguns aspectos da medicina que, pelo menos daquele curso, naquele momento, que são muito particulares, né? Moleculares me deu essa vivência, cara, que é, como é um curso interdisciplinar, eu fazia aula com a galera da bio, tinha feito biologia, né? Tinha curso com o pessoal da física, assim por diante. Então a gente vai sacando, assim, pelo menos superficialmente, algumas características meio gerais de cursos, né? Cada curso tem sua particularidade. Mas acho que tem uma particularidade grande da medicina, que é o quão intenso é a experiência, inclusive, assim, por ser uma faculdade integral e é mais Você que passava integral. mais tempo na USP do que na época da... É que você fazia iniciação científica também, então você passava pra mim bastante tempo. não era tão diferente. Assim, até porque as disciplinas que eu tinha feito junto com a medicina, quando eu estava na moleculares, certo. eu era dispensado, né? Quer dizer, eu já tinha feito, né? Tá. Então eu fiz uma trajetória muito particular a minha, né? Assim, sim, total. De comparar, assim. Mas acho que isso eu percebi na medicina, uma exigência mesmo, muito diferente. E uma implicação muito diferente com a faculdade. As pessoas a gente vive aquilo de uma maneira muito, muito intensa, né? O curso é integral, mas tem a liga depois que todo mundo vai fazer, tem a monitoria, enfim, é um curso mais que integral, né? Você fica mais que 8 horas ali facilmente. Mas acho que o aspecto mais diferente é o internato, né? O internato é um momento muito, de novo, muito rico, prático, né? E acho que um diferencial enorme também ali do curso da USP, ter o HC, né, ter essa vivência do Hospital das Clínicas, isso foi muito, muito importante assim, na minha formação. Agora, a graduação, o que me chamou a atenção na sua trajetória é que a graduação em medicina, em um determinado momento, se funde com o doutorado em radiologia, que conversava com o seu curso de ciência molecular. E depois, em seguida, você faz a residência médica. Você se define como? Porque na bio cabe tudo, né? Na bio a gente coloca tudo. Mas quando você está no hotel preenchendo a ficha, você coloca o quê? Você coloca professor, você coloca médico, você coloca psiquiatra. Essa é uma ótima pergunta, depende... acho que é isso, né? Como eu fiz uma trajetória muito não linear na vida... Eu acho que depende do lugar, viu? Se o congresso for de psiquiatria... Se o congresso for de psiquiatria, eu sou psiquiatra. E nas férias? Se for férias? Nas férias eu sou pai da Sofia. Mas nas férias eu não trabalho, né? Mas é um pouco brincadeira. Mas o que você preenche? Você precisa preencher alguma coisa ali. Sim, eu acho que assim, minha profissão mesmo é professor, né? Acho que essa é o é onde você é no que você dedica mais tempo, assim. Sem dúvida. Isso? Professor universitário, né? Que é essa. Sei. Que no Brasil é essa função e esse lugar que junta, não é assim em todo lugar do mundo, mas aqui é o lugar possível de juntar ciência e de fazer ciência, né? Então acho que essa minha. Mas você chegou a clinicar. Você se formou como psiquiatra? Sim, eu terminei a residência de psiquiatria. Fez a residência em psiquiatria. Isso, fiz a residência em psiquiatria. E como é que é a residência em psiquiatria? Assim, é consultório? É em pronto atendimento? Como é que é a residência em psiquiatria? Eu disse, né, que eu gostei de fazer prova. Eu fiz prova a vida toda, né? Residência é mais uma provinha que a gente faz no final do curso para decidir, né? A especialidade.
Daí passei lá na residência na USP também, né? Fiz minha residência lá no PQ. Então, residência depois do internato. Aham. A residência, assim, todas as residências, né? Cada uma na sua especialidade distinta, mas todas as residências têm essa característica de treinamento em serviço. Então, a ideia é todo mundo, para fazer residência, tem que ter CRM já, tem que ser médico ou médica formada, né? E você vai trabalhar sob supervisão, mas basicamente é trabalhar, assim. Entendi. Trabalhar e aprender trabalhando. Primeiro ano é enfermaria, então a parte de pacientes internados, grande parte ali da residência que eu fiz, nas enfermarias, institutos de psiquiatria, mas também atendimentos ambulatoriais. Fiz também na residência bastante, isso por meu interesse, né, que eu já tinha um pouco de interesse em atenção primária ali na faculdade, que é o atendimento na rede primária, nas UBSs, nos postinhos de saúde. Então fiz bastante, trabalhei bastante com matriciamento, que é trabalho de supervisão ou de ajuda aos médicos de família na UBS, fiz isso na residência bastante. Tá. Interconsulta, então, enquanto outros pacientes internados por outros motivos precisam de uma avaliação psiquiátrica, o médico chama a gente para ir, né? Então, Certo. bastante interconsulta também. Também, de novo, uma vivência bastante intensa, um treinamento bom na residência da psiquiatria da USP, tem uma ênfase bastante grande em psicoterapias no geral. Então a gente também atende em psicoterapia durante a residência, fiz bastante também. Sob supervisão. É mesmo? Clinicou psicoterapia. Sob supervisão, claro, mas tem certo. Tem uma parcela assim, importante da... Ela acontece, essa residência na medicina da USP, você fez aonde? No Instituto de Psiquiatria. E fica ali no HC, no Complexo HC. Né? Tá bom. É um dos prédios ali do Complexo HC. Uhum. Tá complicando, né? Se você me pergunta como é que eu me defino. Tá complicando, porque no meio no meio não, no final, porque você tinha acabado de fazer seu doutorado, é isso? Quando você faz a residência na psiquiatria? Isso, na verdade eu ainda estava terminando o doutorado quando comecei a residência. Eu defendi no comecinho da residência. Tem uma outra... É super complicado as trajetórias. Depois... Mas então assim, eu vou simplificar. Eu quero saber como é que você, fazendo graduação em medicina, já tendo se formado em ciências moleculares, resolve fazer um doutorado em radiologia. Me explica por que o doutorado em radiologia tem a ver com tudo que você vinha fazendo. Excelente pergunta. Quando comecei a medicina, assim, reabriu uma infinidade de possibilidades, né? Acho que essa é uma característica, uma particularidade da medicina que é grande, né? Porque a gente talvez tenha a impressão de fora, né, que medicina é uma coisa só, mas dá para fazer 1 milhão de coisas. Um universo, né? Um universo absurdo, assim, né? Então isso reabriu para mim, eu fiquei interessado por um monte de coisa, de novo, né? Fui fazer uma liga de cirurgia, fui fazer uma outra liga de UTI, enfim, fui vendo o que dava para fazer. Depois de pouco tempo, eu reparei que eu queria voltar a fazer o que eu estava fazendo lá no Moleculares, estudar, pesquisar neurociência. E aí eu fui, na verdade, procurar fazer outra IC, né? Eu falei, tô aqui na medicina, vou fazer uma IC, E aí, procurando, eu achei várias pessoas da neurologia e da neurocirurgia, mas eu fiquei naquele momento em dúvida entre duas linhas, ou estudar, aí já começou, a psiquiatria começou a aparecer, assim, ou estudar neuroimagem com psiquiatria, lá no IPQ, e aí eu tive aula de radiologia, com um professor chamado Edson Amaro Júnior, que estava por ali, começando não, já estava estabelecido ali um grupo com ressonância magnética funcional. E aqui eu consigo identificar assim, que ressonância, né, como método de coleta conversa bastante com a neurociência, mas a inferência do tempo é uma coisa muito, se bem que é de neurociência também, né? Assim, onde que ela entra como ciência molecular, assim? A descoberta da ressonância funcional foi assim, aqui eu vou conseguir juntar finalmente aquele monte de interesse e de formação, né?
porque o que eu tinha estudado de quântica lá nas ciências moleculares era, no fundo, o que estava por trás dos fundamentos de como é que faz esse exame, né? E as aplicações eram as aplicações que eu queria fazer, né? Que era em afeto, em ciências cognitivas, eventualmente em psiquiatria. E aí eu achei e acho até hoje, né? Que ressonância funcional e neuroimagem funcional, no fim das contas, quer dizer, aquela coisa da anatomia, era retomar a anatomia, só que agora juntando com tudo que eu estava interessado. Me fala sobre esse trabalho aqui de doutorado, assim, inferência do tempo de atividade neural a partir do efeito Bold em ressonância magnética funcional. Quero que você me explique. O que é inferência do tempo de atividade neural? Ou o que é atividade neural? O que é efeito Bold? E aí, o que é o seu trabalho? Muito legal. Então, eu cheguei lá para o Edson, né? E aí, junto com o Edson, contando a minha trajetória, a gente chegou à conclusão que o MEC talvez não fosse a melhor ideia, que ele topou junto comigo essa maluquice de fazer um doutorado junto com a medicina ao mesmo tempo, né? Aí o assunto, na verdade, foi amadurecendo ao longo da minha conversa com o Edson, né? E com o grupo João Ricardo Sato, que era parte do grupo. A gente foi montando juntos, mas a preocupação ali do grupo e que eu fui me inserindo era uma preocupação metodológica mesmo, era melhorar a técnica. Essa era uma preocupação importante ali naquele momento, e que eu compartilhava, né? Ressonância magnética funcional, ela não é uma medida direta de atividade neural, atividade de neurônio. É uma medida indireta, na verdade. A gente mede a consequência da atividade neural sobre os vasos sanguíneos. Então tem um aumento de fluxo sanguíneo que é relacionado com a atividade neural, mas é completamente indireto. Então a gente não consegue saber nem se disparou mais ou menos os neurônios, se o neurônio tem uma atividade maior ou menor, nem quanto tempo dura a atividade do neurônio. Porque o que a gente mede é essa atividade hemodinâmica. Essa consequência dessa atividade. É uma consequência indireta e não linear. Então eu não consigo inferir diretamente do que eu meço na ressonância funcional, eu não consigo inferir o que está acontecendo nas populações de neurônios. Tá bom. Para isso eu preciso de um modelo, então, para tentar inferir. Né? Certo. Então essa tese de doutorado foi propor, validar e testar esse modelo para tentar inferir quanto tempo dura a atividade neural a partir da resposta hemodinâmica, que é o que a gente tem na ressonância. Certo. Enfim, e aí a gente encontrou um modelinho que era razoável, que consegue prever de maneira adequada quanto tempo dura a atividade neural. E para isso a gente aplicou, além de fazer o trabalho de modelagem, a gente aplicou essa forma de analisar os dados para uma população de pacientes com Parkinson com e sem depressão. Tá. E antes dos pacientes com Parkinson, na verdade, a gente validou com um grupo de controle de sujeitos sem condições neurológicas ou psiquiátricas diagnosticadas, que eram apresentados a faces tristes, neutras ou felizes. Só que eles tinham que responder qual o gênero da face, não qual que era a emoção. A emoção era, portanto, um confundidor para a tarefa. Entendi. E isso recruta algumas áreas cerebrais, mais ou menos padrão. Então, umas áreas mais occipitais e o giro fusiforme, que é uma área que responde preferencialmente a faces, eu esperava que elas ficassem com atividade neural enquanto a face estivesse apresentada, porque ela está basicamente respondendo à presença ou ausência da face. Certo. E foi muito legal porque as faces eram apresentadas por 2 segundos e quando a gente usava o nosso modelo para prever quanto tempo tinha de atividade neural, dava exatamente 2 segundos nesses lugares. O que mostrava que era... Ou, exatamente não, mas aproximadamente 2 segundos. Sim, sim. Uhum. Nas áreas relacionadas com tomada, em geral as pessoas tomam uma decisão de gênero da face bem mais rápido. Nas regiões com tomada de decisão, por volta de 1 segundo. Nas regiões de tomada de decisão, o tempo de atividade neural era de 1 segundo. Portanto, de novo, o tempo que eu esperaria que aquela área tivesse ativada. E algumas áreas que foi um achado que a gente não esperava mais interessante, algumas áreas que estão relacionadas com monitoramento de conflito, desculpa,
tinham um tempo de atividade maior que 2 segundos. E de acordo com o conteúdo emocional das faces. Então, as faces que eram neutras não tinha esse aumento do tempo de atividade nas áreas de conflitos. Mas as faces com expressão triste tinham. E só a direita e não a esquerda. Então, tem uma lateralidade também desse achado. O que é direita e esquerda exatamente nesse? Tem algumas funções no cérebro que têm lateralidade, né? A linguagem, por exemplo, na maior parte das pessoas tem uma preponderância à esquerda. E processamento emocional, isso vira depois o que a gente chama de neuromito, né? Que as emoções estão na direita e a racionalidade está na esquerda. Exato. O mito é mentira, né? Mas como todo bom mito, tem um fundinho de verdade. E o fundinho de verdade... Existe uma predominância, vamos dizer assim, é isso? Existem predominâncias, sim. E para o processamento de percepção de estímulos emocionais, por exemplo, a gente tem evidência, depende, obviamente, do médico. Mas o mito deve ter nascido daí, na verdade. O mito nasceu daí. Deram uma generalizada, assim. Aí você tem o cérebro criativo e o cérebro da linguagem. Isso. De fato, tem as funções são... Algumas funções têm lateralidades. Certo, entendi. E esse trabalho de doutorado, ele teve que papel para você, assim? Você estava buscando... vou fazer doutorado porque eu já estou aqui mesmo, vou fazer doutorado porque eu quero ser professor universitário. Como que te motivava, assim, exatamente? O que me motivava era a ideia de fazer ciência, assim, de ser cientista, certo. Né? Eu acho que, assim, no Brasil é essa profissão que permite, né? Professor universitário, a gente não tem tanto... Agora talvez mais, né? Mas naquele momento não tinha tanto a possibilidade de ser pesquisador ou fazer ciência... Mas é isso que me motivou no doutorado era a continuidade, no fim das contas, né? A retomada. Sim. Desse vai e vem ciência clínica, né? Assim, que me levou, então, a apostar ali numa formação. Mas eu tinha clareza ali que o que eu queria era continuar a minha formação para fazer ciência, né? E especialmente para fazer neurociência, que, de novo, assim, eu acho que é a área que me encanta, em parte pela interdisciplinaridade, para me juntar, né? Matemática, física, fisiologia, psicologia, e é isso. O doutorado foi esse... E ressonância funcional era o método que me permitia mobilizar essas coisas todas, assim, convergir esses interesses todos. Entendi. Agora eu vou falar um pouquinho mais livremente, o Claudinei. Terminando o doutorado, o que você tem feito, assim, né? Para onde a sua trajetória tem te levado? Perfeito. Cara, eu continuo entre a clínica. Como eu fiz a psiquiatria, né? Eu continuo trabalhando em aspectos de saúde mental. Então, logo depois do doutorado, na verdade, eu começo a residência, né? Eu faço uma fase assim bastante clínica da vida, que a residência era basicamente pouco tempo para fazer ciência, tava muito no dia a dia da clínica, né? Daí trabalhei um tempinho mais com clínica, mais intensamente, né? Antes de entrar na UFABC, entrei na UFABC há uns 11 anos agora, 12 anos quase. E aí comecei mesmo trajetória de ciência como professor. Então tem alguns interesses assim que eu tenho seguido lá, né? Um dos interesses é mais diretamente relacionado à psiquiatria, minha formação na psiquiatria e a clínica, que é um trabalho mais em epidemiologia, em saber quais são os principais fatores causais para transtornos mentais no geral, para transtornos mentais comuns, assim, principalmente depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. E aí, nesse sentido, eu fiz um pós-doc há uns 2 anos atrás, com saúde mental de crianças refugiadas. Então, na clínica eu comecei a me interessar em algum momento depois da residência em saúde mental de populações mais vulneráveis, principalmente imigrantes e refugiados. E aí participei por algum tempo de um ambulatório lá no IPQ, que chama ProSol, de atendimento a essas populações. E aí fui fazer essa pesquisa com crianças
um estudo grande, multicêntrico, com bastante gente envolvida. Participei num pedacinho desse estudo, lá na Inglaterra, com crianças refugiadas da Guerra da Síria. E aí eu trabalho... Você chegou a ir para Inglaterra? Fiquei 2 anos lá, de 2020 a 2022. E aí, nesse período bastante dedicado a esse estudo mais epidemiológico, né? Certo. E trabalhando assim, de novo, né, com o meu interesse de convergência com coisas das ciências mais... Era multicêntrico dentro do Reino Unido ou tinha amostras espalhadas em vários países? As amostras eram de crianças na Síria, na verdade. Então, não era... na Síria. Tá. As crianças estavam morando no Líbano, elas eram crianças sírias morando no Líbano. O estudo, na verdade, o multicêntrico não era das amostras, na verdade, porque muitos centros participaram e participam, na verdade, da iniciativa. Tá bom. Tem um grupo na Alemanha que participa, esse grupo na Inglaterra é o grupo que lidera o estudo, no fim das contas, mas tem alguns grupos no Líbano que ajudam na coleta de dados. Uma interface com o terceiro setor, com ONGs que prestam assistência em saúde lá prestavam, né, assistência em saúde lá no Líbano para essa população. E aí, mas o que talvez tenha... Parece tudo muito disperso, e é mesmo, né? Tem algumas convergências. Boa parte do estudo era em coisas metodológicas, né? Então era pensar em modelos, de novo, modelos estatísticos, modelos matemáticos para conseguir caracterizar melhor e conseguir achar os melhores modelos para explicar a saúde mental das crianças, com objetivos bem práticos, né? Que é informar política de cuidado, né? Informar certo. Onde você vai alocar recurso, que tipo de tratamento funciona naquelas condições, assim por diante, né? Então esse é um aspecto. E na UFABC eu estou com um laboratório já há alguns anos, que é o laboratório interdisciplinar, tinha que ter interdisciplinar no nome, né? Sim. De neurociência do desenvolvimento afetivo e social, que os primeiros alunos deram um nome bem legal. Primeiro eles acharam o nome, depois colocaram o acrônimo, depois colocaram o nome, né? Lindas UFABC. Sim. Que é o laboratório interdisciplinar. E lá a gente estuda, de novo, desenvolvendo método e usando neuroimagem funcional, uma continuidade, portanto, da minha formação, doutorado, assim por diante, para estudar aspectos afetivos e sociais de desenvolvimento. Então, e aí eu tô lá com um grupo super legal. Esse núcleo ele já existia? Não, quando eu entrei no UFABC, a gente montou junto com os primeiros alunos que estavam por lá. Você é um membro fundador aí? Sim. Laboratório nosso. Me explica um pouco mais essa parte da neurociência afetiva, né, ou do desenvolvimento afetivo na ótica da neurociência, assim. Me parece ser uma abordagem mais contemporânea da neurociência, ou eu estou enganado? Não, você tá correto, assim, acho que dois temas que ganharam assim, um estatuto mais científico nos últimos anos. Emoções e afetos podem e devem ser estudados com neurociência da imagem e consciência, e aí com um monte de estudo legal, uma área que está super quente também. E o que é que... Algum estudo que você possa mencionar, não precisa ser seu, mas que trouxe descobertas nesses campos do afeto e que até então não era uma coisa estudada, assim? Acho que sim. Tem um grupo liderado por uma pesquisadora chamada Lisa Barrett, que a gente tem usado bastante assim como inspiração para um monte de trabalho nosso, que teve, na verdade, um conjunto de achados negativos nos últimos anos. Porque qual que era a proposta inicial, quando a gente começou a usar a neuroimagem funcional? Nós vamos achar as áreas relacionadas ou implicadas numa determinada emoção. Então, sei lá, o giro fusiforme é específico, é a área envolvida em perceber faces. Então deve ter um lugar no cérebro que é a área da tristeza. Ou deve ter um conjuntinho de áreas no cérebro que codifica a tristeza. Certo. O achado mais interessante que a gente tem construído em cima é um achado negativo, na verdade. Não tem
área específica do cérebro para as emoções. Elas, provavelmente, nosso melhor modelo, nossa melhor hipótese agora, é que esses fenômenos psicológicos complexos, na verdade, emergem de conexões entre diferentes áreas e áreas diferentes do cérebro em momentos diferentes podem causar ou podem fazer emergir esses fenômenos. Então como não tem o gene específico para a maioria das coisas, também não tem a área específica para a maioria das coisas. O que deixou mais complicado o cenário, por outro lado, muito interessante, principalmente para nós que gostamos de fazer método, coisas difíceis, né? Isso. Afeta é uma boa desculpa. Eu brinco às vezes com os alunos que eles chegam para estudar emoções e aí acabam aprendendo estatística e computação, né? É uma boa desculpa, é um laboratório de computação disfarçado, né? Sim. Excelente desculpa para a gente tentar entender fenômenos que são muito complicados, né? Entendi. Você começou a dar aula quando, o Claudinei? Aula mesmo, eu comecei no cursinho. Ah, você já era professor lá antes de virar um acadêmico, é isso? Antes de virar um acadêmico. Finalzinho da Moleculares eu comecei a dar aula no cursinho, sim, nas aulas particulares no cursinho. E Tá. comecei a tomar gosto. E aí você dava que aula de física, química? Eu dava aula de bio. De bio mesmo. No cursinho, antes de entrar na medicina. Aham. E depois na medicina, tem um cursinho que é projeto de extensão da medicina, que é o Medicina. Aí eu dei aula de matemática lá, por alguns anos. Tá. E aí já gostava de dar aula. Então, dar aula não foi e não é. Um problema pra você. Não, pelo contrário, gosto muito. E quando que você começa a dar aula como professor universitário? 2014. Já é bastante tempo, Bastante tempo. Terminei a residência, comecinho de 2014, aí cliniquei, tive alguns trabalhos clínicos intensos ali nos meses depois da residência e fui para a UFABC, tô lá desde 2014. E você dá aula para alunos de que cursos, Claudinei? Pois é, quem é o UFABC é o lugar para mim, né? Porque eu dou aula para coisas. Define aí qual que é o curso. Porque, enfim, tem de tudo lá, né? Exato, a UFABC tem um projeto também bastante particular, interessante, interdisciplinar. Aí os nossos alunos, todos entram, o vestibular, a entrada é para os bacharelados interdisciplinares. Então, eles não entram diretamente nos bacharelados específicos. Agora tem mais bacharelados, mas eu estou mais envolvido no bacharelado em Ciência e Tecnologia, no BCIT. Então eu dou aula para o BCIT. Tá. E aí o pessoal do BCIT vai fazer as mais diferentes... Então, você dá aula para quê, né? Engenheiro, biólogo, físico, assim por diante. O que eu acho que é um achado, assim, na minha trajetória, porque combinou com Sim. o que eu fiz, assim, até chegar na universidade como professor. Mas eu estou mais diretamente envolvido num bacharelado em neurociência, que foi o primeiro proposto no Brasil, começou... É um curso novo esse. 2010 começou, entrei em 2014, então do início da implantação do curso, que é um curso específico, então, lá da UFABC. Os alunos devem fazer o BCT, que é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, e aí fazem um curso específico de neurociência, que é um bacharelado, como biologia, física, matemática, assim por diante. E hoje eu coordeno estou como coordenador desse bacharelado. Então, pensando também, o trabalho como professor universitário envolve pesquisa, ensino, extensão, mas também gestão, né? Então, meu papel hoje, e que tem me empolgado bastante, é pensar como é que forma um neurocientista, né? Como é que a gente pensa um currículo, as atividades que possam formar os bacharéis em neurociência no Brasil. Para fazer neurociência, a maior parte das pessoas que vão fazer pesquisa vão fazer pós-graduação depois também em neurociência. Estou envolvido lá no programa. Mas é isso, em resumo é difícil a UFABC, mas em resumo a minha principal atividade é no bacharelado em neurociência mesmo, um bacharelado específico para formar um neurocientista. E com esse envolvimento todo que inclui uma coordenação, Claudinei, tá dando tempo de fazer ciência ainda?
Dá. É sempre meio apertado, né? Assim, é sempre Sei. meio sofrido. Mas acho que o que eu tenho percebido cada vez mais, acho que é natural um pouco, né, da gente, da forma como o trabalho vai acontecendo, é que os alunos fazem ciência, né? Os alunos de doutorado, os alunos de pós-doc. Sim. Que a gente faz ciência junto com eles. Né? Então, ainda tenho tempo para fazer um pouco de uma pesquisa mais individual, mas não acho ruim, pelo contrário, tenho achado interessantíssimo e tenho apostado em fazer ciência em grupo mesmo, né? Em fazer ciência, eu acho que ciência é um empreendimento coletivo em vários níveis e tem dado tempo, mas é isso, tem dado tempo no sentido de ir juntos com um grupo, de maneira menos individualizada, assim, construir uma ciência que é bem legal. Mas você tem toda a razão, que assim, sentar e escrever um paper tá difícil, assim, mas sentar e revisar o paper que o aluno fez, sentar e orientar, né? Mas dá tempo também, né? Pois é, eu imagino, cara, porque... mas enfim, né? Fazer com aluno eu acho bastante válido e até duplamente útil, né? Porque você está fazendo o seu trabalho de cientista e ao mesmo tempo formando um novo cientista, né? Quer dizer... É isso, eu acho muito recompensador. Uhum. E quais os campos em que você anda pesquisando com os seus alunos aí que tem chamado sua atenção e ocupado o seu tempo, assim? Eu acho que tem alguns muito legais, eu vou citar 2 ou 3. Tem uma interface nossa, um trabalho, de novo, né, ciência sendo feita em conjunto. Há algum tempo a gente participa de uma rede nacional de laboratórios de neurociência afetiva e social, que é um INCT, um INCT em Social and Affective Neuroscience. Então, o pessoal do Mackenzie, de Brasília, do Rio Grande do Sul e assim por diante. E aí é um esforço interdisciplinar também com o pessoal das humanas. Então a gente tem uma colaboração com o pessoal da ciência política. E legal. Tem alguns alunos que estão envolvidos. Um trabalho sobre como as eleições afetam dinâmica afetiva e saúde mental da população. Uns resultados bem legais, a gente tem avançado bastante. E, de novo, assim, para fazer trabalho interdisciplinar, não dá para ser sozinho. Então a gente está com a galera da ciência política juntos, psicólogos juntos. Em que pé que tá esse estudo? Esse a gente está... Você já consegue dar spoiler aqui pra gente? Posso dar alguns spoilers, sim. A gente fez uma coleta grande nas eleições de 2022, no primeiro turno das eleições de 2022. Certo. Uma coleta longitudinal de emoção. Então a gente mediu por uma semana antes da emoção todos os dias e depois por uma semana logo depois do resultado do primeiro turno. E a gente viu uma coisa que era uma hipótese que a gente esperava ver. A dinâmica das emoções logo depois do primeiro turno é diferente da dinâmica basal, né, antes das pessoas passarem pela eleição. E as pessoas sofreram bastante nos primeiros dias. Depois essa dinâmica volta a se estabilizar. Mas há uma relação e a gente pensou em usar a eleição como uma espécie de experimento natural, né? De repente todo mundo é afetado de maneira muito intensa, uma população toda, ninguém passa muito, ninguém é exagerar, né? Mas pouca gente consegue passar incólume por uma situação dessa. Então a gente achou um ótimo momento para estudar dinâmicas populacionais das emoções, né? Você usou exatamente a palavra tristeza ou... eu usei sofrimento para evitar que... Sofrimento, sofrimento. Não foi bem tristeza. O que a gente viu, na verdade, é que as pessoas diminuem uma medida que a gente chama de granularidade emocional ou discriminação emocional. As emoções passam a ser todas... descrevem o mesmo estado. Então, ao invés de falar, eu tô triste, com raiva, decepcionado, assim por diante, essas palavras se agrupam. As pessoas parecem que, como se falasse, eu tô mal. Não sei muito bem o que é, só sei que eu tô mal. Sei. A gente viu uma mudança nessa medida dinâmica do que a gente chama de granularidade. A granularidade parece ter diminuído. E os motivos eram os mais diversos, assim? Ou a gente está falando especificamente, sei lá, da frustração dos dois
das duas candidaturas, ou em relação às duas candidaturas que foram para o segundo turno, mas que não ganharam no primeiro turno. Quer dizer, porque eu estou tentando me lembrar aqui o que era o imaginário coletivo ali, né, no final da primeira fase. Eu acho que tinha essa coisa de, meu Deus, ainda vai ter mais uma segunda fase, um segundo turno. A gente achou interessante porque como a gente interpretou e olhando qualitativamente o que estava acontecendo naquele momento, é uma sensação para todo mundo que todo mundo perdeu. Ninguém ganhou naquele momento. Daí a gente achou interessante. Porque foi de fato assim, uma coisa de mais 45 dias de sofrimento, sei lá, mais 30 dias de sofrimento, né? E tinha expectativas dos dois lados de que se resolveria naquele momento. Exato. E não se resolveu. E aí, enfim, de novo... E meio que talvez a expectativa dos dois lados de que não resolvendo, o segundo turno ia ser mais feio ainda. Exatamente. E aí nosso interesse era esse, olhar um fenômeno social para poder estudar esses fenômenos psicológicos básicos de uma maneira mais adequada, né? Então, e esse estudo a gente deve tentar replicar nas próximas eleições. Então, e aí com o primeiro e segundo turno, um estudo também com um tamanho de amostra bem adequado. Em breve, esses são spoilers iniciais, em breve mais resultados. Legal. Você falou que ia me citar mais um ou dois, mas me cita mais um, pelo menos, que... Perfeito. Que você se lembra, assim, que estão entre os estudos que vocês estão desenvolvendo ou finalizando. Muito legal. Tem um estudo que é de um aluno de doutorado nosso, que está continuando essa ideia, então, de que fenômenos afetivos são complicados e não adianta a gente olhar para uma área só. E aí ele tem desenvolvido um método para estudar, usando neuroimagem, usando ressonância magnética funcional, para estudar como é que o cérebro como um todo se comporta para diferentes estímulos afetivos. Mas o Thiago gosta muito de cinema, e cinema é um tipo de experiência que tem conteúdo afetivo e uma capacidade de modular os afetos das pessoas muito interessante. Então, ele tem se utilizado dessas ferramentas as pessoas assistem filmes inteiros, e aí a gente analisa o sinal da ressonância, ou de novo... Assiste o filme inteiro com a ressonância? Na ressonância, exatamente. Certo. E aí o que o Thiago tem analisado, na verdade, é essas medidas mais globais, mas tem um outro achado, também mais ou menos recente, 2015 mais ou menos, de um outro grupo, da Emily Finn, que descobriu que a conectividade funcional no cérebro é tão diferente entre uma pessoa e outra que nossa atividade global é tão diferente que a gente consegue identificar uma pessoa só olhando para a ressonância funcional dela, como se fosse uma impressão digital. Então, os cérebros, não é só que não existe uma área específica para uma função X, é que os cérebros são tão únicos que cada pessoa tem o seu. Os cérebros são absolutamente únicos. Assim. E isso mais importante, isso a gente consegue medir com ressonância funcional. A gente consegue olhar para o cérebro da pessoa, pegar um outro dia o mesmo cérebro da pessoa e falar, esse é o seu cérebro. E aí o que o Thiago tem investigado é como é que essa individualidade do cérebro varia quando a pessoa está assistindo o filme. Então tem pedaços do filme que todo mundo fica bem parecido. E tem pedaços do filme que a gente fica bem diferente um do outro. E aí, talvez, uma das ideias é usar isso para saber, naqueles pedaços do filme que tá todo mundo parecido, são os pedaços que são mais afetivamente carregados, e naqueles que a gente fica muito diferente, será que também tem conteúdo afetivo, mas que faz as pessoas divergirem mais na forma como o cérebro processa esses estímulos? Esse é um trabalho que a gente tem apostado também. Muito legal. Agora, toda vez que você fala ressonância, eu fico imaginando como é que vocês coletam isso, assim, né? Porque a ressonância magnética que a gente a mais conhecida, vamos dizer assim, é uma máquina gigantesca, né? Que ocupa uma sala gigantesca e que é um túnel que você entra lá dentro, assim, né? Como é que vocês fazem ressonância
medindo essas coisas todas ao mesmo tempo, colocando um estímulo visual ao mesmo tempo. Como é que é? Assim? É esse túnel também ou é um outro aparelho? Assim? É esse túnel. Então tem um monte de limitação desse túnel, a pessoa fica lá paradinha, deitada, não pode se mexer. Certo. É aquele mesmo túnel que você vai lá no Fleury ou no Delboni e entra lá dentro. É aquele mesmo túnel barulhento. Tá. Sim. A apresentação é com fonezinho de ouvido, tem um espelho para você conseguir ver a tela, assim por diante. Certo. Então não é uma situação muito natural, confortável, assim por diante, né? Mas aí tem dois aspectos que sua pergunta me lembra aqui, que é importante mencionar, eu acho, né? A gente se utiliza de uma característica dessa comunidade científica, que é a comunidade que faz ressonância funcional e neuroimagem, que é uma comunidade super aberta e que trabalha com métodos de ciência aberta. Então, a maior parte dos dados já estão coletados e estão abertos. A gente tem uma comunidade que trabalha com dados abertos, muito parecido com as comunidades da física de partículas, que quem tem o acelerador coleta, e a comunidade que está espalhada pelo mundo todo analisa. Então, quando você quer um dado, você meio que estabelece os parâmetros do dado que você quer, isso? E estão na internet para ser baixados por quem quiser. Então, se eu quero estudar afeto, tem um monte de banco de dados de afeto. E aí ele te fala, essa é a base de dados e ela foi exposta a esse tipo de estímulo. Exatamente. É isso? E com a caracterização demográfica, então hoje a gente tem possibilidade de estudar Entendi. Com tamanhos de amostras grandes, uma comunidade que se baseia muito em compartilhar dados. Sei. Não, porque quando você falou em cinema e ressonância, eu falei assim, meu Deus, vocês enfiam um celular lá dentro do túnel e a pessoa fica assistindo, é isso, enquanto está lá dentro? Cada lugar tem o seu setup, né? Mas em geral são setups que tem uma telinha, uma telinha dentro do túnel, um espelho, já, sim? Um espelho que reflete. Entendi. Reflete a telinha. Entendi. Mas a gente tem usado uma alternativa também lá no laboratório, que é uma técnica que chama FNIRS, que é a mesma ideia da medida indireta, hemodinâmica lá da atividade neural, só que é um equipamento portátil. E não tem exatamente a mesma resolução espacial, né? A gente não consegue ver o cérebro como um todo, como vê na ressonância funcional, mas a gente consegue replicar um monte de resultado, e aí de um jeito bem naturalístico mesmo, quer dizer, o pessoal pode usar, pode colocar o FNIRS na cabeça, uma mochilinha. É uma touca, e nesse caso é uma touca? Parecida com o EEG, é uma touquinha. Tá. Tem equipamentos que são absolutamente portáteis, o pessoal bota numa mochila e pode fazer qualquer coisa. Então, ficar o dia inteiro coletando dados. Pode ficar o dia inteiro coletando dado. Daí a gente tem alguns projetos rolando agora bem interessantes. Um que a gente vai estudar essa diferença de identificação entre as pessoas em atores de teatro profissionais. Mas diferente de colocar a pessoa para atuar na ressonância, sim, não é impossível fazer uma atuação teatral propriamente dita deitado na ressonância. Mas com o NIRS a gente consegue. Então temos parcerias para fazer. Verdade. Para estudar. Então, estudar afeto é isso, né? Não estudar afeto em alguém deitado, em um lugar barulhento, né, é uma coisa. Agora, estudar relatos neurais ou bases neurais de afeto em atores atuando, ou em gente indo ao cinema, ou fazendo esporte. Essa é a nossa outra linha muito legal do que a gente tem feito, assim. Isso que você está falando me lembra bastante da conversa que eu tive com o Gustavo Sol, né? Que não sei se você conhece pessoalmente, mas... Tá na parceria nesse Tá na parceria? Tá, porque realmente fala assim, nossa, tem tudo a ver os dois trabalharem juntos nisso, porque realmente os dois malucos que compartilham essas maluquices aí, né? E um é psiquiatra e o outro é diretor de teatro. Quer dizer. E que tem tudo a ver com o FABC. Gustavo fez o pós-doutorado. Exato, é verdade. Ele é filho da UFABC, então tem tudo a ver mesmo, assim. Ô, Claudinei, eu tenho mais algumas perguntinhas para você, assim. É uma pergunta, né, bem de leigo mesmo, mas que eu gosto de fazer com todo mundo que trabalha com neurociências, né, porque a gente, inclusive, tem episódios sobre o tema que eu vou falar, que é
Divertidamente. Divertidamente, né? Eu tenho a sensação assim, né? A gente tem programas onde o Altair, né, deixa bastante claro que algumas simbologias que foram escolhidas são mais próximas, outras são mais distantes de como a coisa acontece na realidade. Mas eu, como leigo, no espírito da divulgação científica, independente dessas diferenças, eu achei que Divertidamente ele trouxe o tema da neurociência para o público geral, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua percepção sobre o papel social que o Divertidamente trouxe para a proximidade do público leigo com o seu campo da neurociência. Pois é, muito legal. Vou especular, eu adorei Divertidamente, né? Com filhas pequenas, então não tem nem dúvida que eu já vi várias As vezes. pessoas agora pelo menos imaginam o que você faz quando você fala que trabalha com neurociência, né? Exatamente. É que eu vou viajar um pouquinho, especular aqui, mas sei lá, década de 90, anos 2000, era o Homem-Aranha sendo picado Exato. Então tinha uma coisa genética e tal, ou antes eram as coisas nucleares, né, assim, os Sim, nucleares. o Hulk era nuclear, Isso, aí vem uma coisa biológica, né, assim. Isso. Acho que a cultura segue e influencia as duas coisas, né? Uma via de mão dupla, assim, do que a gente está pensando em ciência. Acho que Divertidamente talvez seja um desses que expõe que, né, os cientistas estão preocupados mesmo com esse tema. Agora, dito isso, nossa, pode falar o que você tem a dizer, mas eu quero que você emende com o seguinte, né? Dito o seu comentário sobre Divertidamente, o papel que ele cumpre. Que filme você recomenda para as pessoas que não são neurocientistas, né, conhecerem um pouco mais sobre neurociência como ela é, e não de forma simbólica, tá? Mas continue. Perfeito. O Divertidamente, eu acho que tem uma diferença interessante entre o 1 e o 2. Né? O Divertidamente foi, se eu não me engano, assessorado por um cientista muito importante na virada do século XIX para o século XX, que continuou produzindo bastante, que é o Paul Ekman. Infelizmente faleceu há umas 2 semanas, eu acho. Com 90... Foi recente, Foi né? recente, acho umas 2 semanas. Com 91 anos, 92 anos. Foi o cara que também foi assessor de Light to Me, né? Que é uma ideia... que é uma espécie de aplicação da proposta teórica dele, de que as emoções são inatas, a gente consegue... que elas são discretas, né, que tem algumas emoções, que algumas são mais básicas que outras, assim por diante. E o 1 é muito divertido, meio que baseado nessa história, mas ao mesmo tempo contando uma história complexa, de uma tensão que se resolve, como toda boa história, né, tem que ter uma tensão que se constrói e que de alguma maneira se resolve. Né? O 2 é bem legal porque, no fim das contas, eu acho que ele diversifica, apesar de estar lá a tristeza, a raiva, a inveja e tal. Cada um desses personagens tem uma vida emocional complexa também, né? Então, eu acho que é uma excelente demonstração, assim, divulgação mesmo, né? De como, desses aspectos que eu acho que são muito importante, de como emoções são fenômenos complicados, né? Não são coisas simples assim que acontecem com a gente, né, magicamente, que a gente responde a elas, mas que elas têm um contexto, têm uma cultura, assim por diante. Eu gosto de Viva a Vida, eu acho que é um também que... Viva a Vida é sensacional. Dos infantis, assim, eu acho que... Eu acho que talvez seja o meu desenho infantil preferido, viu? O Viva a Vida. E eu acho que ele conta uma história também de uma maneira... me parece muito acurada, de luto, de tristeza, de um jeito muito sensível, muito interessante. Sim, em várias camadas. Exato. Né? Quer dizer, Mas para ser bem contra-intuitivo, respondendo sua segunda pergunta, qual documentário, desculpa, qual filme, né? Qual filme, pode ser um documentário, eu pensei no documentário, tem um documentário muito interessante sobre o conceito de infinito, acho que chama Infinito mesmo. Que junta um monte de
cientista proeminente, se eu não me engano, deve ter algum neurocientista lá no meio. Mas eu pensei nesse documentário, Ken, para dizer que neurociência é ciência. E que quem está por trás assim, das nossas grandes inspirações para fazer ciência, né, são as pessoas que estão pensando coisas muito fundamentais. Né? O que é infinito? Lá tem um sujeito muito importante para a gente, que é o Stogratz, que é um cara que faz uma divulgação incrível do cálculo. Dizer assim, ciência depende, ciência como a gente faz hoje, ciência contemporânea, né, depende fundamentalmente de boa matemática, né? De boa física. Neurociência não é diferente, né? Não é uma ciência separada, mas ela tem uns desafios particulares, porque a gente está fazendo ciência de coisas assim muito que não são muito caras, né? Ciência de afeto. Sim, exato. Parece até meio uma contradição em termos, né? Como é que você faz ciência de emoção, né? Como é que isso... Que bom que você falou, né? Para eu não parecer aqui um louco perguntando, meu Deus, mas ciência do afeto, né? Chegamos nisso, que bom. Exato. Mas chegamos no começo, né? Eu acho que essa também é uma parte interessante. Estamos só raspando a superfície ainda, exato, né? Exato. O documentário que o Claudinei passou aqui, eu pesquisando enquanto ele falava, Uma Viagem ao Infinito. É esse. Não é isso? Tá na Netflix. Tá na Netflix. Então, eu vou assistir. Você assista também se tiver curiosidade. Mas eu vou assistir essa recomendação do Claudinei. Ô Claudinei, a gente chegou ao final do nosso tempo. A gente estourou o nosso tempo. Mas acho que deu para conversar pelo menos um pedaço da sua vida aí, o tempo que você vem dedicando à ciência, desde o tempo em que você não sabia exatamente se você ia ser cientista, mas pistas apareciam no meio do caminho, né? Eu quero agradecer demais o seu tempo, sua generosidade e a sua persistência em fazer ciência num país que faz tudo para você desistir de ser cientista. Mas você está ali insistindo e coordenando o seu curso nessa universidade que hoje é uma das mais importantes do país, sem dúvida, né? Acho que é uma das que mais financia também a pesquisa científica e acadêmica aqui no Brasil, né? A gente sempre fala bastante da USP, né? Por motivos óbvios, né? Mas o FABC tem produzido muitos cientistas brasileiros, né? Muitos que a gente inclusive teve a chance de entrevistar aqui. Então eu queria agradecer demais seu tempo, Claudinei. Eu que agradeço, foi um prazerzaço, uma honra estar contigo aqui. Parabéns pelo trabalho, acho importantíssimo a gente ter divulgadores que, né, assim, não adianta também a gente ficar fazendo ciência ali encastelado, né? Exato. O Naruhodô tem esse princípio, é exatamente isso. E fazer talk show com cientistas, entendeu? Também é uma forma de desencastelar, com certeza, sabe? Né? Que é isso, são pessoas que nasceram, lutaram, brigaram, uns tiveram que lutar muito, inclusive, para chegar onde chegaram, né? E, então pra gente é uma satisfação, de verdade, assim, jogar luz para brasileiras e brasileiros que muitas vezes, né, ficam no anonimato, né? Mas que produzem o conhecimento que vale a pena. Fantástico. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, Claudinei. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.